O vídeo começa com o Kai chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, e a moça fala que está bem. Ele então pergunta o nome da garota e fala que o seu é Kai. Ela diz que seu nome é Amanda. O rapaz então fala que ele é novo na cidade e pergunta se pode pegar o número dela, mas a mulher recusa e fala que o rapaz não faz o tipo dela. O youtuber então fala que eles poderiam ser apenas amigos e que ela poderia apresentar alguns locais para ele, pois ele acabou de chegar na cidade. A garota novamente recusa e fala para o rapaz não incomodar, pois ele não está no mesmo nível que ela. Kai então aceita o não da mulher e vai em direção ao seu glorioso Corvette. O youtuber entra no carro e na mesma hora a mágica acontece, e a garota, quando vê o carro do rapaz, não perde tempo e volta na mesma hora para conversar com o mesmo. A mulher volta falando que mudou de ideia e que ele pode ficar com seu número sim, e eles podem dar umas voltas para ela apresentar para ele alguns locais. Em seguida, o rapaz questiona a mulher dizendo que agora há pouco ela nem deu chance para eles conversarem. A moça então diz que agora é porque ela está sentindo que os dois estão no mesmo nível e no mesmo patamar. O rapaz então pergunta por que ela acha isso, e a mulher diz que é porque ele tem um bom carro. O youtuber fala que ok e pergunta à garota o que ela está planejando para fazer à noite, e ela responde que não tem nada planejado, que só iria voltar para casa e assistir um filme. Kai então diz que essa cidade parece ter várias coisas para eles se divertirem. A moça então fala que sim e que tem vários lugares que eles podem ir juntos. O rapaz então fala que tudo bem e diz que ele se mudou para a cidade em busca de aumentar os seus negócios. A mulher acha interessante e pergunta com que o rapaz trabalha. Ele diz que trabalha com loja virtual. A moça então pergunta se ela pode entrar no carro dele. Kai então pergunta o que ela está planejando, e ela fala que eles podem sair para se conhecer melhor. O youtuber então aceita e chama ela para entrar no seu Corvette. A garota então entra e após eles entrarem, o rapaz pede para ela contar um pouco sobre ela. A garota então diz que mora ali há anos e que é coreana. Kai então entende e pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela fala que gosta de homens morenos, com tatuagem e muito dinheiro. O rapaz então pergunta se ele encaixa nesse critério. E ela fala que sim, que encaixa perfeitamente. E eles dão até um beijinho. O youtuber fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro, mas que ela pode se redimir e chama a mulher para sair com ele. A garota então aceita e pergunta o que eles irão fazer. O Kai então diz que ficou sabendo de uma churrascaria por ali perto e depois eles podem ir lá para sua cobertura. Ela então aceita e dessa vez a garota acabou se dando bem. Começamos o vídeo com o Nate pedindo uma informação para essa bela jovem. Ele aborda a mulher perguntando a localização de um restaurante. Ela diz que ali perto tem um e explica o YouTube como ele irá chegar ao local. E fala que a comida desse restaurante é muito boa. Ele pergunta para ela se ela já visitou o restaurante. E ela diz para ele que sim. Nate então pergunta o nome da garota. E ela fala que seu nome é Nayara. O rapaz pergunta para onde ela estava caminhando, e a moça fala que estava indo para a casa de uma amiga. O YouTube então entende e pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia. E a garota então diz que irá relaxar e mais tarde irá sair para comer. Nate fala que é novo na cidade e pergunta à garota se ela poderia passar o seu número para ele. Ela diz que não e que não tem costume de passar o seu número assim, mas que pode passar o seu Instagram. O youtuber então pergunta por que ela não pode passar e diz que ele só está procurando fazer novas amizades. A mulher então começa a ser rude com o rapaz e fala com ele que ele está atrapalhando e fala para ele não incomodá-la mais. Nate então aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o carro do rapaz é uma Lamborghini, ela volta na mesma hora para conversar com ele. Ela volta dizendo que o YouTube pode ficar com o seu número. Nate então a questiona, perguntando por que ela não queria passar agora há pouco. A garota então diz que realmente não tem costume de passar o seu número para qualquer um, mas que Nate parece realmente ser um cara legal. O YouTube então entende. Então a garota fala que também é porque ela namora. Nate então pergunta por que ela não faz
falou isso antes. Ela diz que estava querendo conhecê-lo e pergunta ao rapaz se eles poderiam dar uma volta juntos. Em seguida, o Nate pergunta se a amiga dela não está a esperando, e a moça diz que pode mandar mensagem avisando que poderá ir mais tarde. Nate então pergunta por que ela está dando tanta atenção assim, querendo até deixar seus planos de lado para sair com ele. E a garota fala que é porque se arrependeu de não dar uma chance para ele e ele parece ser um cara legal. Nate fala que tudo bem, então a garota pergunta se ela pode entrar no carro do Nate, e ele então pensa um pouco, mas aceita e chama ela para entrar. A garota então entra no carro sem pensar duas vezes, achando que irá se dar bem com ele. E após a garota entrar, o rapaz então pergunta se ela é daquela cidade. E ela responde para ele que sim. E ele fala para ela que ele é do Texas. E a mulher entende tudo que ele falou. Nate então pergunta o que é divertido naquela cidade. E a garota então diz que eles poderiam ir em um bar, gastar dinheiro e pegar algumas bebidas. Nate então volta a questionar a garota, dizendo que quando ele a abordou, ela não parecia estar a fim de conversar com ele. A mulher então fala para ele deixar isso para lá. O YouTube então diz que não consegue e que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só voltou para conversar com ele depois que viu seu carro. A mulher então confirma que sim, mas que é porque ela sabe seus valores. O rapaz então pede para a garota descer do carro, que ela não terá mais chance com ele. Ela tenta insistir com o YouTube, mas ele nega e recusa. Ela então desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do YouTuber. Começamos o vídeo com o Nair se passando por um morador de rua. Assim que passa uma garota, ele a aborda perguntando se ela não teria alguns trocados para lhe dar. Ela responde que sim e passa alguns trocados para ele. Nair a agradece e fala que vai poder comer hoje porque ele está há vários dias sem comer. A garota então tira um lanche e dá para ele e fala que ele pode ficar. O YouTuber então fala que ele não queria ficar com o lanche dela, mas que ele está com muita fome. Ela então pergunta o que aconteceu com ele. O YouTube responde que ele tinha muito dinheiro, mas que ele era viciado em apostas e perdeu todo o seu dinheiro. E a sua mulher se divorciou dele e ele ficou sem nada. Ela então fala para ele que ele vai se recuperar de novo e vai chegar no nível que ele estava antes. Ele então fala que ela foi a única pessoa que o ajudou e que as pessoas só xingavam ele e não ajudavam com nada. Ele fala que ele está muito grato a ela e pergunta por que ela está ajudando ele dessa forma. Ela fala que sempre gosta de ajudar quem precisa porque ela aprendeu assim. O YouTube fala que gostaria de recompensar ela por tudo isso, mas ela fala que não precisa. Ele então pergunta qual o nome dela e ela responde que se chama Jéssica. Nair pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ele pergunta como que uma bela moça ainda não tem um namorado. Ela fala que por enquanto ela está focada no trabalho e nos estudos. O YouTube então chama ela para vir conhecer o seu carro e a garota pergunta se ele tem mesmo um carro. E ele fala que sim e mostra para ela a sua Lamborghini e deixa a garota super impressionada. Ela então pergunta como que ele tem uma Lamborghini e ele responde que isso foi a única coisa que sobrou para ele da sua fortuna e que ele ainda não vendeu porque gosta muito do carro. E fala que é uma longa história e vai explicar tudo para ela. Dentro do carro, ela pergunta se ele está contando toda a história para ela. O YouTube fala que na verdade ele não contou toda a história. Ele então fala que ele está fazendo um experimento social para ver como seria a reação das pessoas ao ver um mendigo precisando de ajuda. Ele fala que ela foi a única pessoa que o ajudou e que ela passou no seu teste. Ele fala que ela é um exemplo de mulher a ser seguido. Ela fica muito surpresa com tudo que ele disse. Ele então explica que ele tem vários outros carros e que tudo era só um experimento social.
Ele então convida ela para ir almoçar com ele no melhor restaurante da cidade e fala que vai fazer o dia dela ser espetacular, porque ela merece muito. Ele então fala que vai retribuir tudo o que ela fez por ele. E me digam aí o que vocês acharam do vídeo, se ela foi interesseira ou não. Iniciamos o vídeo com Damon abordando essa garota. Ele pergunta se tá tudo bem com ela e se pode pegar o número dela. Ela fala que tá tudo bem, mas que ele é muito velho e tá parecendo o pai dela. E sai andando sem dar nenhuma chance. Damon fala que ela foi muito rude e que ela vai se arrepender. Em seguida, ele caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E quando a mulher percebe que a Lamborghini que estava ali é dele, ela dá meia volta e vem falar com ele na mesma hora, toda empolgada, demonstrando interesse. Ela vem até a Lamborghini e pergunta se o carro é mesmo dele. E pergunta como ele consegue ter um carro tão luxuoso como esse. Damon fala que ele tem a sua própria empresa e que esse é apenas um dos seus carros de luxo. A mulher se apresenta para ele e pergunta se ele ainda quer pegar o número dela. Ele fala que sim, mas que ela foi muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que não queria ter dito tudo aquilo. Damon fala que tudo bem e pergunta se ela é casada, e ela responde que não, que ela tá solteira. Ele então fala para eles conversarem dentro do carro e chama ela para entrar na Lamborghini dele. Ela vai no mesmo instante, muito interessada, e fala que essa é a sua cor preferida. E vamos ver o que isso vai dar, se o YouTube vai levar ela para sua casa ou se ele vai botar ela para correr do carro. Já dentro do carro, papo vai, papo vem, e o YouTuber pergunta o que ela faz da vida. E ela responde que ela é dançarina e que trabalha muito. Ele então fala que ela deve saber dançar muito bem. E ela fala para ele que ela tem muito as manhas. Ela então pergunta quais os planos dele para hoje. Damon fala que está pensando se vai levá-la para sua casa, mas que ainda não decidiu porque ela chamou ele de velho. Ela então fala que está arrependida por ter dito aquilo. Ele então pergunta por que ela saiu andando e nem quis falar com ele. E ela fala que estava com muita pressa e que tinha compromisso. Ele então pergunta se ela ainda não tem um compromisso. E ela responde que não, porque preferiu ir com ele para a sua casa e conhecer os seus outros carros de luxo e conhecê-lo também melhor. Porém, nessa hora, o Damon fala que só tem um probleminha, que ele não quer mais levá-la para sua casa e nem conhecê-la. Ela então pergunta o porquê, e ele responde que é porque ela é muito interesseira e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele então desce do carro, dá a volta e pede para ela descer. Ela fala que não vai descer do carro, e ele fala que não vai falar de novo e que é para ela descer. Em seguida, ela desce do carro e sai xingando o YouTuber, mas acabou se dando mal. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota. Naya tenta conversar com a moça, mas ela continua andando rápido e quando para, acaba sendo muito rude com ele, falando que suas roupas são falsas e que suas correntes também são falsas. Mas Naya continua tentando conversar com ela, mas ela continua sendo bem rude com ele, falando de suas roupas e até que fala que ele está fazendo ela perder seu tempo. Então Naya se despede e vai na direção do seu glorioso Corvette. E quando a garota vê o luxuoso carro de Naya, é aí que a mágica acontece. Quando ela vê que o Naya tem um Corvette, na mesma hora ela volta tentando conversar com o Naya. Ela pergunta se aquele carro é mesmo dele. Ele então responde que sim. Então a mulher elogia o carro de Naya e fala que é muito bonito. Então a garota pergunta se ela poderia dar uma voltinha com ele.
Naye a questiona, falando que agora há pouco ela não tinha dado a menor atenção para ele. A mulher fala que ele estava a pé e agora a situação mudou. Naye não fica muito surpreso e continua conversando com a garota. O rapaz pergunta para onde a garota estava indo com tanta pressa e ela responde dizendo que ia dar uma volta com seus amigos e fala que caso Naye quisesse ele podia ir, que ele estava convidado. E Naye desce do carro para eles conversarem melhor. Naye pergunta de onde a garota é. Ela diz ter vindo de uma cidade no interior e veio para a cidade há alguns anos. Em seguida, o rapaz pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela responde que gosta de caras com suas riquezas, carro de luxos e casas enormes. Naye pergunta se ela não acha que ela é ambiciosa demais. E ela diz que não, que ela é uma mulher que sabe os seus valores. Em seguida, ela chama Naye para dar uma volta em seu carro. E Naye aceita e vamos ver o que isso vai dar. Eles entram no carro e Naye pede para a garota falar um pouco da sua vida para ele. A garota então diz que passa a maior parte da sua vida na academia e é muito vaidosa quando o assunto é dinheiro. E por isso ela só sai com caras que têm dinheiro. E só para ter uma conversa com ela, o rapaz tem que ter uma condição financeira muito boa. Naye pergunta se ela não liga de viver assim. E a moça responde dizendo que claro que não. Naye então fala um pouco da vida dele para ela e diz que morava em outra cidade com sua noiva, mas ela acabou o deixando sozinho e que ele estava procurando outra mulher, mas ela é uma garimpeira de ouro. Então Naye pede para ela descer do carro e fala que não sai com interesseira. A garota sai xingando Naye, dizendo que ele a fez perder dinheiro, mas no fim ela acabou ficando a pé e sendo rejeitada e acabou se dando mal. O vídeo começa com o Trecho abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele tenta conversar com a garota, mas ela acaba sendo bem rude com ele e o ignora completamente. Então, o youtuber sem sucesso toma um fora da garota e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. E a garota, quando percebe que o carro de Trecho estava logo ali, ela volta querendo puxar assunto com o rapaz. A garota chega perguntando se aquele carro é mesmo dele. Ele responde dizendo que sim. A garota diz que só estava querendo conhecer o rapaz, mas o YouTube a questiona sobre como ela foi rude com ele. Então ela fala que é porque ela já estava cansada de muitos caras mexendo com ela. Trecho então começa a perguntar sobre ela. Ela diz que mora ali a alguns quarteirões, ali perto, e ela trabalha pelo seu computador e tem alguns cachorros. O rapaz então pergunta se por ali tinha algum restaurante bom. Ela fala que conhece bons restaurantes bem luxuosos e que pode fazer companhia para ele. O rapaz então pede à garota para passar o seu contato para ele e sem pensar duas vezes ela passa na hora. Ele então desce do carro para poder conversar com a mulher. O rapaz pergunta o nome da garota e ela diz seu nome e fala que é Briane. Eles então se apresentam. O YouTube pergunta de onde ela é. E a garota diz ter nascido em Chicago e mudou para essa cidade há muitos anos. O rapaz então pergunta à garota por que ela mudou de ideia tão rápido e veio conversar com ele de repente. A garota tenta disfarçar, falando que se arrependeu de não dar uma chance para ele. Ela então chama ele para dar uma volta no seu glorioso Corvette. O rapaz aceita e chama ela para entrar no carro. E ela entra sem pensar duas vezes. Em seguida, os dois conversam e se divertem um pouco no carro. O YouTube então elogia a garota várias vezes. Eles conversar mais um pouco e a garota fala que além de trabalhar online, ela também trabalha alugando imóveis. Ela também diz que namora, mas que ela e seu namorado estão brigando bastante. Então o YouTube a questiona falando que ela namora e como ela está querendo sair com outros caras.
A garota então fala que o seu namorado não precisa ficar sabendo de nada. Trencho então explica sua situação e fala que só estava procurando uma mulher para se divertir com ele, pois estava se sentindo muito sozinho. A mulher se disponibiliza e fala que caso Trencho queira, ela está bem disponível. Então, os dois vão dar uma volta juntos, e dessa vez o YouTube não resistiu à interesseira. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se ela tem namorado. Depois dela responder que ela está bem, ela fala que não tem namorado. Joel e seu amigo perguntam se ela gosta de homens da mesma altura do que ela. A garota responde mais ou menos. Então Joel fica do lado dela e fala que ele é maior do que ela e que ele achou ela muito atraente e gosta de mulheres altas. A garota agradece o elogio. Em seguida, Joel pergunta se ela tem Instagram e ela fala que sim. Então Joel pergunta se pode pegar o Instagram dela. Ele passa o telefone para ela anotar o seu Instagram. Em seguida, Joel pergunta quantos anos ela tem e a garota responde que tem 21 anos. O youtuber fala que ela ainda é bem novinha. O amigo de Joel pergunta se ela não gostaria de sair para beber com eles e ela responde que não gosta de bebidas. Ele então fala que eles podem sair para comer alguma coisa, porém ela responde que já está ficando tarde e ela tem que ir embora para casa. Na sequência, Joel e seu amigo se apresentam para ela e perguntam de onde ela é, e ela responde que é de Michigan. Joel e seu amigo falam que são de Detroit e pergunta o que ela está fazendo aqui na cidade. Ela fala que já tem um ano que ela se mudou. Então Joel pede para pegar o número dela, porém ela não passa. Sendo assim, Joel caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê que ele tem uma Lamborghini, a mulher que já estava indo embora volta e vem falar com eles. E agora demonstra muito interesse em falar com eles. Na sequência, ela fala que quer dar uma voltinha no carro. Joel então fala que primeiro ela tem que dizer qual dos dois ela gostou mais. E a garota acaba dizendo que foi o Joel. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo para ela. Então ele explica que ele está tentando saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no seu teste, e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que ela foi legal com eles e demonstrou boa vontade de conversar com ele. Então Joel fala que ela não é uma garimpeira de ouro. Ela fica surpresa em saber que tudo estava sendo gravado. Joel então dá um recado para os seus seguidores tomarem cuidado com as garimpeiras. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais. A garota agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele. Em seguida, ele aceita fora e caminha até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção. Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável.
E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. E é claro, ela não perde tempo e entra no Corvette achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O youtuber pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-la a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro. O vídeo começa com Naye abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu carro. Ele inicia uma conversa e pergunta como ela vai, qual o seu nome e se apresenta para ela. O youtuber fala que está tentando conhecê-la melhor. Ela responde que ele está com roupas falsas, correntes falsas e que ele está passando vibrações pobres para ela. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela então fala para ele que não quer perder o seu tempo com ele. Ele tenta pegar o número dela, mas ela sai andando. Ele então caminha até o seu carro de luxo e não demora muito para ela vir atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele confirma que o carro é dele e fala que esse é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Ele então fala que não quer fazer ela perder seu tempo e que já está indo embora. Porém, a garota fala que ela tem tempo para falar com ele e que gostaria de dar uma voltinha com ele para eles se conhecerem melhor. Ela pega na mão dele e fala que se chama Karine e ele fala que se chama Naye. Na sequência, ele fala que está na cidade a negócios e que viu ela, gostou dela e achou ela muito linda e queria conhecê-la melhor, mas que ela foi muito rude com ele. Ela então fala que vai se redimir com ele e pede desculpas por ter sido tão rude com ele. Naye então chama ela para entrar no carro com ele. E depois da mágica feita, ela entra com ele em seu carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gostaria de fazer. E ela responde que está tentando comer algo e que gostaria de fazer compras. O youtuber fala que acabou de almoçar e está indo para sua casa de luxo para relaxar. Ele então fala que lá tem comida e que eles podem almoçar em sua casa e depois levá-la para fazer compras. Ela topa e aceita tudo do jeito que ele falou. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma. Então, ele fala que ela só está querendo aproveitar do seu dinheiro e diz que não quer mais nada com ela e fala para ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Naye. O vídeo começa com o London chavecando essa linda garota. Ele aborda a moça, elogiando ela, dizendo que a roupa dela está muito bonita. A garota agradece o elogio do London.
Ele então pergunta o nome dela e fala que ela está muito linda. Ela fala que seu nome é Sabrina e pergunta o nome do youtuber. E ele diz que o seu nome é London. Em seguida, o rapaz pergunta de onde a mulher é. E ela fala que ela é de Montreal, do Canadá. E pergunta o mesmo para London. E ele diz que ele é do norte de Nova York. O YouTube fala que tinha uma casa em Houston e acabou se mudando para essa cidade. A mulher acha muito interessante e fala pro rapaz que já ouviu falar muitas coisas boas de Houston. Eles então conversam mais um pouco e London fala que ela parece ser uma pessoa muito legal e que eles deveriam se conhecer melhor. O rapaz então pede para a garota passar o seu número para ele. Ela fala que tudo bem e coloca seu número no celular de London. Ele então pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia. E ela diz que talvez mais tarde iria a um restaurante japonês e nada demais. Ela também pergunta para London se ele estava planejando algo e o youtuber responde que não. O rapaz então pergunta para ela o que ela estava indo fazer agora. Ela diz que iria para a praia, mas desistiu de ir para lá. E ela diz que está com medo de chover e que o tempo não está muito certo. London diz que sim e fala que ele realmente não está planejando fazer nada durante o dia e que eles poderiam ir no restaurante juntos. A moça fala que eles podem ir sim, mas que é meio longe para ir a pé. London então diz para ela não se preocupar com isso e vai em direção ao seu glorioso Corvette. O YouTube então mostra o seu carro para a garota e ela fica impressionada com o carro de London. Ele então chama ela para entrar no carro e a garota aceita e entra na máquina. E após os dois entrarem, a garota fala que London deveria deixar ela dirigir o seu carro. London então diz que não, que isso ele não irá permitir. O YouTube então pede para a moça contar um pouco sobre ela. Ela diz para ele que ela gosta de dormir e fala que trabalha até tarde e que quando ela chega em casa, a coisa que ela mais gosta de fazer que é dormir. E após isso, os dois continuam tendo uma conversa descontraída. E o youtuber novamente elogia a garota, dizendo que ela é muito linda e tem uma ótima personalidade. Ela então agradece. London então pergunta para ela qual o tipo de cara que ela gosta. E a garota afirma para ele que gosta de caras com um grande coração. London gosta da resposta da mulher e revela para ela que ele está fazendo um teste que ela passou. A mulher fica confusa e muito impressionada. O rapaz então explica que ele queria ver se ela seria uma interesseira, mas que ela provou ao contrário e ela é uma ótima pessoa. London mostra para ela a câmera e pede para ela falar o seu Instagram. E a garota fala o seu Instagram para a câmera e assim terminamos mais um vídeo. O vídeo começa com o Nai elogiando essa garota. Ele aborda a mulher, elogiando ela, perguntando como ela está. A garota então responde que estava bem antes dele vir falar com ela e diz para ele não fazer ela perder seu tempo. Nai então não insiste muito e já vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. E a garota, quando vê a máquina que o YouTube estava, não perde tempo e volta na mesma hora para conversar com ele. Ela volta perguntando para o Nai se aquele carro é mesmo dele, e o YouTube confirma que sim. A garota fica impressionada com o carro do rapaz. Ele então pergunta para ela por que ela não deu atenção para ele quando ele abordou ela na calçada. E ela diz para o rapaz que não queria perder seu tempo com um cara qualquer. Naya pergunta o que isso significa. E a mulher então fala que não queria perder seu tempo conversando com alguém que não teria nada para oferecer de melhor para ela. O YouTube fala que tudo bem e muda de assunto, perguntando para a garota onde ela estava indo com tanta pressa. E ela fala que estava um pouco atrasada para um almoço que tinha combinado com seus amigos. Naya então pergunta se eles não irão ficar bravos com ela se atrasar. A mulher então diz que não e fala que acabou de encontrar algo melhor para fazer do que sair com eles. O rapaz pergunta para a mulher se ela está planejando mais alguma coisa durante o dia e ela responde para ele que não. O Naya pergunta para a garota
pergunta se ela tá namorando e ela afirma pra ele que não. O YouTube pergunta de onde a garota é e a mulher então responde dizendo que nasceu em Houston. O rapaz entende e fala que se mudou para aquela cidade há pouco tempo e está em busca de conhecer novos lugares e fazer novas amizades. A mulher diz que está disponível e pode apresentar alguns locais para ele. Nae pergunta se ela não irá perder o almoço com seus amigos e ela fala que não e diz que irá ficar tudo bem. O Nae fala que ok e chama ela para entrar no carro. A moça então entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o YouTuber. Após eles entrarem no carro, a garota pergunta o que eles irão fazer. O Nae responde que apenas está querendo conhecê-la melhor. A mulher então diz para o YouTube levar ela para sair, mas o rapaz pergunta por que ele faria isso sendo que ele acabou de conhecê-la. E a garota fala que é porque ela é bonita e começou a dar em cima do Nae. Ele então diz que isso não é o suficiente e que tem várias garotas bonitas por aí. A mulher então muda de assunto e fala para eles irem comprar roupas porque ela está com poucas. Nae então fala que isso é um problema dela e fala para ela cuidar disso sozinha. A garota então fala para eles saírem juntos, que eles podem almoçar juntos e se dar bem, mas Nae diz que não está afim e conta sua história para ela e diz que ele era casado, mas suas condições não estavam boas e quando ele saiu para trabalhar, sua esposa tinha o deixado e depois ele ficou em busca de melhores condições e agora queria conhecer pessoas novas, mas que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e fala para ela descer do carro. A garota desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora de Nae. O vídeo começa com Kai abordando essa linda morena. Ele elogia a beleza dela e fala que ela parece uma princesa e pergunta qual o nome dela. Ela fica assustada e fala que não conversa com estranhos. Ele então pergunta se ele não pode saber o nome dela e ela fala que é melhor não. Ele então pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, mas que também não está procurando. Ele fala que achou ela muito linda e só queria conversar com ela, mas ela o rejeita e manda ele ir embora e se tocar. O YouTube então caminha em direção ao seu Corvette, porém quando a mulher vê que o cara está numa super nave, na mesma hora a mágica acontece e ela vem atrás dele toda interessada em falar com ele e pede desculpas por ter agido daquele jeito com ele. Ela fala que não gosta muito de falar com estranhos porque hoje as coisas estão muito complicadas. Kylie então fala que tudo bem e que ele já entendeu que ele não faz o tipo dela. Ela responde que não é nada disso e que ela só ficou um pouco com medo. Ele então pergunta se ele tem alguma chance com ela. A mulher fala que eles podem sair para se conhecer melhor. Ele então fala que antes deles saírem, ele precisa saber se tem chance com ela, porque ele não quer perder o seu tempo se não tiver uma chance. A mulher fala para ele que ele é um cara atraente e que tem chance com certeza. Ele então pergunta de onde ela é e para onde ela estava indo, e ela responde que ela é de Ohio e que estava indo para sua casa. Ele então pergunta aonde fica a casa dela, e ela responde que mora bem ali perto. Ele então fala que eles poderiam sair para tomar uma bebida ou fazer alguma coisa. Ela concorda com ele e ele então fala que gostou muito da beleza dela e que ela tem algo que chamou sua atenção. Ele então fala que eles podem sair para beber e depois ir para a casa dele para ficarem juntos e se conhecerem melhor. A garota fala que para ela está tudo bem. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro e, como já é esperado, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Dentro do carro, ele pergunta se ele tiver um relacionamento com ela, o que ela teria para oferecer para ele, e ela responde que ela vai dar o carinho que ele merece. Ele então fala que só isso não é o suficiente e que ela teria que trabalhar duro para eles conquistarem as coisas juntos. Mas ela fala que não e acha ruim, que ele tem muito dinheiro e que ele pode trabalhar sozinho. Ele então fala que ela pode descer do carro porque ela é muito interesseira e ele não está afim mais dela.
Ela começa a implorar para ficar no carro e pede mais uma chance para ele. E fala que tudo o que ele quiser ela pode fazer agora. Ele responde que não, que ela não é quem ele imaginou que ela fosse. E que não sai com garimpeira de ouro. E manda ela ir embora. E no fim ela acabou sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com o nosso YouTube encontrando uma mulher enquanto ela caminhava. Ele a deseja um bom dia e se apresenta para ela, e pergunta o nome dela, e a mulher diz que estava com pressa e que precisa ir embora. Ele insiste e diz a ela por que não pode ao menos se apresentar, e ela volta a dizer que estava com muita pressa e que precisa ir e continua caminhando. Quando então o YouTube aceita o não da garota, e desiste e caminha até o seu carro. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher volta em direção ao youtuber e ela pergunta se o carro é mesmo dele. Ele diz que sim e pergunta se ela gostou do carro. E se ela não estivesse com tanta pressa, eles poderiam dar uma volta no Corvette. E ela diz que adoraria dar uma volta no carro, que seu compromisso não era nada de urgente. Ele então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom restaurante e só ia perguntar se ela podia o ajudar. E ela responde que ela pode o ajudá-lo sim. Ele então diz a ela que ela parecia estar com bastante pressa e que ele já estava pensando mal dela, já que ela voltou quando viu seu carro. Ele reclama que ela nem se apresentou a ele e diz que se chama Joel. E que ela nem lhe disse o seu nome. Ela diz que o nome dela é Milha e adora carros de luxo. Ela diz para ele que ela ainda tem um tempinho sobrando e que eles poderiam dar uma volta. Joel então pergunta se ela não tem um namorado. E ela responde que não, que ela está solteira e que isso não é um problema. Joel então pergunta como que uma moça tão bonita não tem namorado. E ela responde que os homens que procuram ela não vale a pena nem dar uma chance. Joel então fala que ele é diferente dos outros homens e que ela vai perceber isso mais cedo ou mais tarde. Então, o YouTube a convida para entrar no carro. Já dentro do carro, o YouTube pergunta por que ela não se apresentou para ele desde o início. Ela responde que não conversa assim com qualquer pessoa. Ele diz que realmente deseja dar uma volta com ela, mas sabe que ela voltou porque ela é uma interesseira. Ela então pergunta se ele acha ela interesseira só porque ela achou seu carro bonito. E ele diz que sim, pois antes de ver o carro, ela nem deu a mínima atenção para ele. A mulher então se irrita e sai do carro. O youtuber também sai do carro e pergunta se ela não reconhece ser uma garimpeira, que mesmo assim eles poderiam dar uma voltinha. A mulher vai embora e deixa o YouTube falando sozinho, e nenhum dos dois acabou se dando bem nessa história. E no fim ela acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Kai chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, e ela diz que está bem e pergunta o mesmo para o rapaz. E ele a responde dizendo que está bem e elogia a garota, dizendo que ela está muito linda, e ela agradece o elogio. Ele então pergunta se ela poderia passar o seu número para ele. A mulher faz uma cara de rejeição e diz que ele é muito novo para ela. O rapaz então pergunta para a moça quantos anos ela tem, e a moça diz que tem 29. O rapaz então fala que ela nem é tão velha assim, mas mesmo assim a garota fala que o rapaz é muito novo e não pode lidar com ela. O YouTube então toma fora da mulher e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro do rapaz, na mesma hora ela volta correndo para falar com ele. A mulher pede ao youtuber para baixar o vidro, e ele faz como ela pediu. A garota então pergunta se aquele carro é mesmo dele, e o YouTube responde que sim. A moça então pergunta se eles poderiam dar uma volta junto no carro de Kai.
O rapaz então logo questiona a garota, perguntando se ele não é muito novo para ela. A mulher então diz para ele que ela estava apenas brincando e que isso não tem nada a ver. O rapaz então pergunta o que ela vai fazer com ele dentro do carro, e a garota diz que eles podem se divertir. O YouTube pergunta para a garota o seu nome e ela fala que o nome dela é Alice. O rapaz pergunta para a mulher o que ela está fazendo ali essas horas e ela responde que estava procurando algo para comer. O rapaz então entende e fala que é novo na cidade, parou ali para abastecer, mas que se encantou com a beleza dela e resolveu chegar nela para conversar um pouco. E a garota então agradece o rapaz, mas que para ele foi como se ela tivesse arrumado uma desculpa para não falar com ele. A garota então fala que não é nada disso e que porque realmente achou que ele era um pouco novo, mas como ele disse que daria conta dela, ela resolveu voltar e dar uma chance para ele. O rapaz então pergunta se ela conhece um bom restaurante aqui perto, pois ele está com muita fome. A mulher fala que tem sim e que ela pode mostrar para ele o caminho. Kay aceita e chama ela para entrar no carro com ele. A moça então caminha em direção ao banco do passageiro, achando que vai se dar bem com o rapaz. E após eles entrarem no carro, a garota pergunta para ele o que ele gosta de comer. E ele diz que está a fim de comer carne. A mulher diz que ela conhece um rodízio ali perto e é um bom lugar para eles irem. Kay então gosta da ideia e fala que após eles comerem, eles podem pegar algumas bebidas. Ela então fala que a ideia do rapaz é fantástica e fala que eles poderiam fazer desse jeito. O youtuber então muda de assunto e pergunta de onde a garota é. E ela diz que é de Chicago e pergunta para Kay de qual cidade ele está vindo. O rapaz fala que teria uma empresa em Houston e diz que agora está querendo expandir seus negócios para essa cidade. A garota acha interessante e fala para o YouTube se ele estiver precisando de ajuda, ela está disponível. O rapaz então diz que não seria preciso e que ela pode ficar tranquila. A moça então fica toda se achando e então o YouTube fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e a conversa deles acaba por ali. A moça fica revoltada com o rapaz e ele então pede para ela descer do carro. A mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do Kay. O vídeo começa com o Nate pedindo uma informação para essa garota. Ele aborda perguntando se ela é daquela cidade e pergunta a localização de um local. Mas então a mulher fala para o rapaz usar o seu celular. Ele fala que o seu telefone descarregou e a moça fala que isso não é um problema dela e que ela está indo embora. O YouTube então não insiste muito e já vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Ela volta falando para ele que pode mostrar a localização para ele agora. O YouTube então fala que não é mais necessário, pois ele já encontrou um carregador para o seu celular. A mulher elogia o carro, dizendo que ele está arrasando com esse carro dele e que ela aprecia isso. O rapaz agradece e pergunta o que ela estava indo fazer com tanta pressa. A garota fala que estava indo para a pista de caminhada caminhar com sua amiga. O YouTube então pergunta se ela não está com pressa. Ela fala que não, pois sua amiga tinha mandado mensagem avisando que ela ainda não tinha chegado na pista. O rapaz entende e fala para ela que ele acabou de chegar na cidade, ficou sabendo desse restaurante e achou que ela poderia mostrar para ele, mas que ela foi muito rude com ele. A garota se desculpa com o rapaz e diz que essa não era a sua intenção. A garota se desculpa com o rapaz e diz que essa não era a sua intenção. Ela só estava com um pouco de pressa, pois estava atrasada, mas que agora ela está disponível para mostrar a cidade para ele. Nate fala que tudo bem e pergunta se a garota namora. Ela fala que não, que terminou há pouco tempo. O rapaz então pergunta por que ela terminou. A moça então fala que é porque o seu namorado não estava com boas condições para fazer suas vontades. O YouTube fica impressionado com a resposta dela, mas convida ela para entrar no seu carro. A garota entra sem pensar duas vezes, achando que iria se dar bem com o Nate.
E após a moça entrar, o Nate diz que ele acabou de chegar, mas que ele já está querendo saber o que tem nessa área. A garota então diz que ela mora ali, mas também não conhece muitos lugares, mas que eles podem usar o celular. O YouTube fala que ok e pergunta quanto tempo ela está morando ali. E a moça diz que há cerca de um mês. O rapaz entende, então a garota fala que todos seus amigos moram ali, por isso ela se mudou para lá. O Nate então pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia, e a garota fala que ela iria caminhar com suas amigas, mas que já está desistindo e que talvez ela iria em uma loja de roupas comprar algumas peças, e pergunta o mesmo para Nate. Ele fala que mais tarde ele tem uma reunião de negócios com seus amigos e que eles estão prestes a abrir uma mídia ali e estão procurando estúdios. A garota acha interessante e fala que se ele precisar de uma modelo, ela estaria disponível. O rapaz fala que ok, mas diz que não será mais necessário, pois ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e voltou querendo mostrar a localização só por causa do seu carro. A garota tenta se explicar, dizendo que não e acaba se enrolando. O rapaz então fala que ele sabe a verdade e pede para ela descer do carro. A moça acha ruim e fala que o carro deve ser alugado, mas no fim tomou um fora do Nate. O vídeo começa com Damon abordando essa loira. Ele elogia a beleza dela e fala que ela tá espetacular. Ela pede desculpas e fala que não tem dinheiro para dar para ele. Damon então pergunta por que ela acha que ele ia pedir dinheiro para ela, se é só porque ele tá trabalhando no McDonald's. Ela então fala que só está com pressa e que achou que ele ia pedir dinheiro. Damon fala que não, que ele é novo na cidade, está apenas tentando fazer amizades e que ele perdeu quase todo o seu dinheiro em aposta e agora está trabalhando no McDonald's para tentar se levantar de novo. Ela fala que não está interessada em saber da vida dele e que isso não importa para ela. Ele fala que só está tentando criar uma conexão com ela. Ele então pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ela então fala que ele é muito velho para ela e manda ele se olhar no espelho. Em seguida, ele pergunta se pode pelo menos pegar o Instagram dela, mas a garota fala que não, porque ela não vai respondê-lo. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele, e ela responde que é porque ele não faz o tipo dela. Ele então a deseja um bom dia, aceita o fora e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. Mas a mulher vê a incrível Lamborghini de Damon e na mesma hora ela pede desculpas e fala que não estava falando sério e que só estava brincando com ele. Ela então pergunta se esse carro é mesmo dele. Damon fala que sim e que foi uma das coisas que restou da sua fortuna. A mulher então pede para dar uma voltinha em seu carro. Ela então fala que se ele tivesse dito que tinha um carro desses, que ela teria parado para conversar com ele pelo menos alguns minutos. Em seguida, Damon fala que eles podem conversar melhor e mais à vontade dentro da Lamborghini. Ele pergunta se ela quer entrar e ela fala que sim, que quer dar uma voltinha. Ela então entra achando que vai se dar bem com o cara e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o Damon fala pra ela que não gostou dela ter chamado ele de velho e fala que ela perdeu a chance de sair com ele do modo que ela tratou ele. Ele fala que ela é muito interesseira e fala pra ela descer do carro porque ele não sai com garimpeira de ouro. Ela pede, por favor, para ele não tirá-la do carro. Ele fala pra ela que ela teve sua chance e manda ela descer. Ela desce do carro e chama ele de velhote. Mas no fim, ela foi rejeitada pelo Damon e acabou se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se apresenta para ela. Ele fala que se chama London.
Ele elogia a beleza da mulher e fala que ela tá linda demais. A mulher agradece o elogio. Ele então pergunta de onde ela é. E a mesma responde que é de Houston. London então fala para ela que ele é da Nigéria e pergunta para onde ela tá caminhando. E ela fala que está indo embora para sua casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. A mulher responde que não passa telefone para estranhos. Ele não insiste e a deseja um bom dia e vai até a porta da sua Lamborghini Urus. A mulher na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então pergunta o que ele quer fazer agora. E ele responde que queria seu número e conhecê-la, mas que ela não passou seu número. A garota fala que agora ela está interessada. London pergunta se ela tem algum namorado. E ela responde que não, que ela está solteira agora e que eles deveriam se conhecer melhor. Ele então pergunta por que ela está agindo assim agora e tratando ele bem. E ela responde que ela quer entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. London então fala que ela é muito bonita e chamou sua atenção. E pergunta se ela é isso tudo mesmo que ela está aparentando. E ela responde que é ele que vai ter que descobrir. Ele então responde que quer descobrir sim, porque as morenas chamam muito a sua atenção e que ele gostou muito dela. A mulher responde que ele também é um homem muito elegante. O YouTube então pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. E ela responde que até hoje nenhum homem a convidou para entrar numa Lamborghini e que seria a primeira pessoa a chamá-la. London então chama ela para se sentar no carro com ele e ela faz do jeito que ele falou. E vamos ver aonde isso vai dar. Dentro do carro, o London pergunta o que ela espera dele. Ela responde que ele tem um carro legal e que espera que ele seja um cara que cuide bem dela e que não seja um pão duro. London então fala que ela também teria que trabalhar para ajudar ele a ganhar dinheiro. E ela fala que poderia tentar ajudá-lo. London então pede para ela falar 5 qualidades dela. Ela fala que é boa de cama, sabe cuidar de um homem e cuidar bem da casa. London então fala que isso é o básico e que ela não está agregando nada para ele. E que na verdade ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não, que ele está errado. E fala que ele queria o número dela e por que agora ele está dizendo isso. London fala que sim, mas mudou de ideia e pede para ela descer do carro. Ela pergunta se vai ser assim mesmo e London confirma que sim. Ela desce do carro e London a deseja um bom dia. E ela acabou se dando mal. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like.